Bom dia, que temos muitos assuntos, mas queria começar falando um pouco mais aí sobre Copom. Dá para chegar a uma Selic a 9% aí, terminar este ano como o mercado espera, com essa expectativa de inflação ainda desancorada pelo BC, ali acima da meta dos 3%? De novo, o disco riscado. Não acredito em taxa Selic abaixo de 10%. Na conjuntura atual. Obviamente, existe uma dinâmica, coisas mudam, o cenário econômico muda, a atividade muda e a gente precisa se adequar. Neste momento, se a gente seguir exatamente como está, vai ser difícil chegar lá. Nós temos uma desancoragem profunda até 2026, com relação à Selic, com relação, à inflação, o IPCA. Nós temos uma dívida muito grande que vem se avolumando e que precisa ser remunerada. A gente já tem pressão para que essa dívida receba uma remuneração mais alta. Isso significa que essa remuneração na ponta longa, na ponta curta, ela não pode cair muito. Então, isso é um problema para o governo fazer com que caia de maneira precipícia, como o mercado quer, de 11,25 para 9 até o final do ano. Do mesmo jeito que o Banco Central, sob a presidência do Campos Neto, foi comedida e muito contra a maneira com que eu vejo, acreditava que deveria ter sido mais rápida a subida de juros para que a gente pudesse debelar mais rapidamente a inflação. Mas ele teve a cautela, fez um processo muito bem conduzido e foi feito de maneira paulatina. Não acredito que para baixar juros devemos mudar o modelo de relacionamento com o mercado. A fala ontem, após a reunião do Copom, foi moderada. Eu sei que tem gente que gosta de ler mais coisas, são os zoroasterismos do mercado. Você abre o animal e olha as entranhas e começa a tentar entender o futuro. Eu achei que ela foi comedida, foi uma fala comedida, mas muito mais neutra do que positiva do ponto de vista de ser alvissareira em termos de cortes de taxa Selic esse ano. Bom dia, deixa eu só fazer mais uma, Felipe, com licença. Grande parte da expectativa também, a gente sabe que são vários fatores, tem a questão do externo, que a gente pode falar daqui a pouco também sobre a redução dos juros lá nos Estados Unidos, mas também tem toda a questão do fiscal internamente. Grande parte dessas expectativas também ainda dependem dessa trajetória do fiscal. O comitê, ele reafirmou, ele manteve aquele parágrafo, reafirma a firme persecução destas metas. O governo, ele precisa fazer esse dever de casa. Não tem como a gente não falar de economia sem essa interferência política também, Não existe. A economia, ela vive a reboque da política. Não é a economia que dita a política, a não ser que as coisas estejam muito ruins. A gente sabe da frase máxima em 1992 do Bill Clinton que it's the economy stupid, mas a ausência de uma posição, a falha em falar da economia, que é uma questão política, desencadeou a possibilidade de George Bush Sr., o pai, não ser reeleito presidente da República, ainda que tenha feito um excelente trabalho como presidente da República. Então, a gente olha, e eu aprendi com um professor meu que disse, Van Dijk, mais frequente do que não, boa economia não é boa política. E isso significa que a política vive ditando de maneiras distintas, mesmo em países que você tem um mercado muito mais livre que no Brasil, como os Estados Unidos, a política continua determinando. A gente não vive no tubo de vácuo de Newton. Seria muito bom que a gente pudesse fazer esses experimentos, mas a gente não consegue fazer. No entanto, quando a gente olha de trás para frente, a gente sabe exatamente o que não funciona. A gente não sabe exatamente o que vai funcionar numa determinada economia. Vários remédios ou várias vitaminas podem funcionar. Agora, a gente sabe exatamente o que não funciona. A gente sabe que não funciona essa expansão fiscal atual sem contrapartidas de receitas. A gente sabe que expansão fiscal sem contrapartida de receita exige cortes de gasto ou aumento de dívida, ou aumento de impostos junto com inflação.
Então essa é uma das amarras que impede que o Banco Central corte juros mais rapidamente e de maneira mais contundente. Então, enquanto o governo não tiver uma clara visão e falar e agir, eles têm que andar para e passo, né? Walk the talk, né? Com relação ao fiscal, qual vai ser a meta, vamos mudar ou não vamos mudar? A gente não pode ter um mercado que não sabe se vai mudar a meta fiscal. Só isso já impede que haja uma clareza para que o Banco Central possa cortar a taxa de juros. Em cima disso, nós vamos ter, de 9 diretores do Banco Central, 4 já foram indicados por Lula e nós teremos o presidente, e se eu não me engano, em setembro, que vai ser indicado por Lula. Muita coisa pode acontecer, ainda que uma indicação a partir de março, o corte de juro a partir de março, tem pouco efeito para esse ano, tem efeito para 2025. Mas vale notar aqui, nós temos que levar em consideração a atividade econômica. Está bombando. Quer dizer, se está bombando, pleno emprego, etc., difícil a gente ter uma visibilidade, uma possibilidade de corte muito profundo. Segundo, o externo. Nós temos o Banco Central americano dando aquela pausa para ver como que a gente vai arrumar a casa. E essa pausa, a meu ver, vai demorar mais do que o mercado espera. Não acredito em corte em março, talvez em maio, e não acredito que o quantitativo atinja aquilo que o mercado espera. Então vai ser água no chope de novo. E depois nós temos a questão fiscal. Quer dizer, esses pontos, esses 3 pontos, atividade, externo e a questão fiscal, eles não indicam para que a gente possa, não indicam espaço para que a gente possa ter taxa de juros, no que tem gente precificando até 8,5%. Isso é hope over reason, né? Desejos, aspirações acima da razão. Van Dijk, assim como muita gente na programação, né, tem sempre aquele ser isso, ser aquilo. Os 8,5 é no céu de brigadeiro, né? Agora, eu vi projeções, se o fiscal não der condições, se o Federal Reserve não colaborar, aí entra naquela sua perspectiva lá de 10 para 10,25, alguma coisa nesse Hoje sentido. É 10. Até porque, até é um gancho da minha pergunta, porque o Banco Central brasileiro, o Copom, ele contratou até 10,25. E me parece, eu gostaria de ouvir sua opinião, que é até onde tem a gordura. Vou contratar mais 2, que é até onde dá para ir, até onde dá para contratar. Depois disso, adeus a Powell, a fiscal e ao resto pertence, porque também não dá para contratar mais do que isso. Então faz essa sinalização para o mercado, deixa todo mundo falar, pô, contratou mais 2, mas também é até onde dá para ir. Além disso, é olhar para o precipício. Não tenho dúvida alguma. Está contratado 10,25, eu acredito, dado a situação econômica, nós estamos falando de conjuntura, que 10 é um número, certo? Acho que 10 é um número, partindo do princípio que os Estados Unidos não vai entrar em recessão. Se entrar em recessão, como tem algumas pessoas dizendo, inclusive o economista-chefe do UBS fez uma projeção macabra, né? O que eu vejo é que o UBS está muito comprado e tem coisa para vender aí, pessoal. Muito atento com o UBS. Mas se os Estados Unidos entrar em recessão, se a atividade dos Estados Unidos não descambar, tudo isso, e a gente tiver mais, vamos dizer, 3 cortes de taxa de juros, 2 cortes de taxa de juros nos Estados Unidos, o espaço aqui no Brasil vai ser o que a gente tem hoje. A conjuntura indica que é 10. Né? Qualquer coisa abaixo de 10 é se. Né? Eu não trabalho com se, eu faço IC nos modelos econométricos, e se mudo parâmetros, mas eu digo o seguinte, qual que é o parâmetro médio, né? A mediana dos parâmetros, com tudo aquilo que eu tenho, que eu sei com certeza hoje. Com o que eu tenho de números atuais na minha mão hoje, o número é 10. O número é 10, Van Dijk Silveira. E aí eu queria voltar a um ponto que você comentou sobre a composição do Comitê de Política Monetária. Você falou sobre algumas trocas, mas e aí vem essa percepção. A decisão foi unânime, assim como a última. É por causa dessa gordura ou
há um alinhamento entre os diretores do Banco Central? Não, é por causa da gordura. Foi entendido que existia espaço para esse corte. Existe espaço para mais corte, obviamente. Agora, quando chegar na questão política, né, gostaria de ter um custo de capital menor para o Brasil crescer mais, porque em 2026 eu quero me reeleger, tem que ter alguém lá dentro do Banco Central que fala, mas veja bem, espera aí, não é assim que a banda toca. Mas se a gente tem uma subserviência por parte do Banco Central, como a gente teve na gestão do Tombini, com a Dilma, que a Dilma gritava e ele fazia, a gente tem uma situação muito ruim, a pior situação econômica e fiscal que o Brasil teve. A gente teve dívida que chegou a 90%, a gente teve inflação que bateu 14,5%, a gente teve uma recessão em seguida, 2 anos, de mais de 3% do PIB. Quer dizer, até hoje a gente não se recuperou totalmente dessa recessão. Obviamente que Covid ajudou a não se recuperar, mas a gente, mesmo em 2020, estávamos longe do patamar de 2015, 2014, antes da recessão. Quer dizer, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Banco Central é coisa para economista sério, né? Para gente séria, técnica, que não gosta de aparecer na televisão e que não tem ambição política. Banco Central que tem ambição política ou Banco Central que é amigo de político, que tem político de preferência, é um Banco Central que corre risco de afundar a economia. Eu espero que essa troca seja pautada em competências puramente técnicas. Banco Central não tem que ter coração. Banco Central tem que ter cérebro, fazer conta e ficar quieto. Até para não contaminar o ambiente, vídeo que a gente está vendo lá nos Estados Unidos, né? O Banco Central, por mais críticas que esteja recebendo, né, de várias partes do mercado, falou, olha, a decisão é essa, que senão a gente pode ter um problema lá na frente. E também não acho que tem que explicar muito. É isso aqui e acabou. Né? Não gostou, esse é o problema, não é meu problema. É assim que um grupo de técnicos avalia a economia. Claro, não tem que ter conversa. Não tem que ficar respondendo perguntas. Tem que dizer o que foi, passar o memorando para frente. Você leu o memorando? Não leu o memorando? Pode ser o problema. Estava aqui, estava escrito. Porque quando o cara começa a interagir demais, explicar o porquê isso, porquê aquilo, fora daquilo que está na ata, fora daquilo que está na conferência após a decisão, abre espaço para especulação e aí é onde as pessoas perdem a camisa. Mas lá tem esse modelo diferente, inclusive aqui do nosso, no qual eles sempre dão essa coletiva respondendo as dúvidas ali dos jornalistas, não só nos Estados Unidos, mas por Cine Lagarde também, aqui no Brasil não. Mas existe isso, por isso que eu falo, naquela conferência está dado, aquilo vai estar refletido na ata e aquele é o espaço de conversa. Outra coisa que eu acho interessante, eu não vejo membros do Banco Central dando palestra em lugares que não são acadêmicos. Aqui no Brasil, Banco Fulano de Tal, Banco Ciclano de Tal contrata o presidente do Banco Central para falar. Né? Então eu não estou aqui, eu sei que tem gente aqui que fala que eu puxo o saco, pode falar, puxo o saco do Campos Neto, e eu acho que ele faz um trabalho exemplar. Agora eu acho que ele não tem nada que está participando de conferência de banco. Se eu fosse presidente do Banco Central, eu jamais participaria. Agora, quer falar lá na USP, quer falar lá no INSPER, lugar sério, vai falar, na GV, vai falar, vai dar uma conferência lá na Universidade de Chicago, perfeito. Agora, falar em banco, o que você acha disso? O Forward Guidance está dado na conferência, que todo mundo tem acesso, e está na ata. Conversinha paralela com o banqueiro, isso me cheira muito mal. Nem que seja, rapidinho, Vandir, por causa do tempo, nem sendo aberto, porque o instrumento é o banco, o convite da instituição, mas é aberto, ele não pode falar privado. E ele não pode cobrar também, tem uma restrição. Cobrar, quantas pessoas podem ir a esses eventos? Quem são as pessoas que vão a esse evento? Quer dizer, apesar de ser aberto, é um petit comitê.
É um petit comitê. E é um petit comitê de gente que, além de tudo, tem mais condição do ponto de vista de ferramental analítico e experiência para fazer uso dessa informação. Nosso pessoal que assiste aqui, a grande maioria não vai nesse tipo de evento. Por que que o trader do banco X deveria ter mais acesso à informação do que o nosso membro da audiência aqui? Por isso que a gente existe para trazer Exatamente. essa Eu informação não a tenho todos, por rabo sinal. preso com ninguém. Eu transmite- falo aqui porque vocês me deixam falar. E transmite A gente transmite exatamente por isso. sempre que possível.